E aí galera, tudo certinho com vocês? Vamos lá, vamos fazer uma questão aqui de trigonometria, um triângulo retângulo, razões trigonométricas, tá galera? Eu quero vocês motivados, animados para aprender aí. Vamos lá, vamos tocar o barco, sem desânimo, futuros doutores, futuras doutoras, tamo juntos, misturado. Qualquer dúvida, deixem no comentário, valeu galera? Vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer a 14 aqui, que ela é mais fácil, tá? Só para a gente esquentar a nossa manhã e depois entrar nas questões um pouco mais difíceis. Observe a figura em que NB é igual a 60 graus, MC 45 graus, AB, ele deu a medida de AB, 2 metros, tá? Então ele está pedindo, determine a medida de A no triângulo ABC. Então vamos lá, gente. O que a gente pode fazer aqui? A primeira coisa que a gente tem que observar, olha só, foram dados ângulos notáveis, 60 e 45, 60 graus e 45 graus. Ótimo. Aí a gente já vai confrontar, associar, né, lembrar dos valores da tabelinha, né? Eu sugiro, na hora da prova, ter logo de cara a tabela, coloque na prova, numa folhinha, no rascunho, tá? Dos valores dos ângulos notáveis, para vocês, né? Na hora de qualquer tensão, qualquer situação de nervosismo, não dá branco. Então, de cara, já façam, antes de ler qualquer questão, coloque a tabelinha, tá bom? Não vou colocar a tabela aqui, tá? Mas vocês têm no livro, algumas aulas também coloquei. Já vou fazer a questão sem a tabela aqui. Vamos lá, olha só. Nós temos seno, que é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós temos o cosseno de um ângulo, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E temos tangente de um ângulo, que é igual o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá bom? Essa questão aqui ele está pedindo para calcular essa distância A, ou seja, entre o B e o C, os vértices, né? O segmento B e C, os vértices B e C, que é o A. Então ele quer o A. Para chegar nesse valor de A, qual seria o nosso caminho? Ele deu o ângulo de 60 graus e o de 45. Ele colocou aqui a altura como H, né? Ele deu os 2 metros também, tá? Lembrando, né? Isso aqui, ó, é o ângulo de 90 graus. Ele só deu esse ângulo, né? A representação de ângulo reto, não colocou desse lado, não tem problema, tá? Lembrando, né, que o ângulo raso, ele forma o que? 180 graus. Se o lado de cá ele já está confirmando que é 90, o outro lado é 90. E uma outra forma, ele também, se ele afirmasse no enunciado, digamos que ele não representasse através da simbologia do ângulo reto aqui embaixo, ele falasse no enunciado que esse H é a altura do triângulo. Toda a altura de qualquer triângulo, toda a altura de triângulo, qualquer objeto, né? Ele é uma perpendicular. Perpendicular, esse segmento que é perpendicular, a base, ele sempre forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então também não precisaria colocar aqui a simbologia.
Então, se você tem a altura, né, que é representada como h, eu já tenho um ângulo reto, né? Então, a gente identifica o triângulo retângulo e assim a gente identifica a hipotenusa. A hipotenusa é os 2 metros, né? Que foi informado. Ótimo. E para eu chegar ao valor de A, eu preciso saber essa medida, vamos chamar de x, e eu preciso saber essa medida que vamos chamar de y, ou seja, desse ponto D até o ponto C seria meu y, do B até o D, o x. Então, A seria o x mais o y. Tá bom? Então, como que eu faria para encontrar esse x? O x, ele é um adjacente, né, ao ângulo de 60 graus. Ou seja, o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. E quem seria o cateto oposto ao ângulo de 60 graus? O H. E a hipotenusa, 2 metros. Bem, se eu quero calcular o valor de x, e eu tenho a hipotenusa, e o x é adjacente, então vamos trabalhar com cosseno agora, para encontrar esse valor de x. Então, cosseno de 60 vai ser o seu cateto adjacente, que é o x, sobre 2. O cosseno de 60 na tabelinha, né, tem lá 1, 2, 3, 3, 2, 1. A gente faz 30, 45 e 60. 30, 45 e 60. Seno e cosseno. Seno, vou até colocar aqui, ó. O seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60. Tá? Seno de 30 é o primeiro lá, que é mais fácil de decorar. 1, 2, 3, né? Seno de 30. O cosseno de 60, ele vai ser igual ao meio. É os únicos que não têm raízes. Ou seja, entre o seno e o cosseno, né? É o único que tem raiz. O restante tem raiz. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo o meio no lugar do cosseno de 60 é igual a x sobre 2. Ok? Cruzando, vamos encontrar 2x igual a 2. X vai ser igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Tá bom? Bem, encontramos o valor de x, que é 1. Como que agora eu encontraria o valor de y? Vou até colocar aqui, ó. Bem, para chegar no valor de y, eu preciso de duas informações. Para calcular qualquer medida de um triângulo retângulo, eu preciso de duas informações. Ou dois lados informados, ou seja, um cateto e hipotenusa, ou os dois catetos, ou ângulo e um dos lados. Esse triângulo, eu não tenho informação, dessas duas situações que eu estou falando, que é lado, ângulo, lado, lado. Eu só tenho um ângulo. Então eu preciso encontrar algum lado. Eu vou calcular o H pelo fato do H ser o mesmo lado desse triângulo vizinho, com ângulo de 60 graus. Por quê? Eu consigo calcular H. Lá no triângulo vizinho eu tenho as informações de lados e ângulo. Então eu consigo chegar no valor de H. Vamos calcular aqui. O H
eu posso utilizar Pitágoras ou seno de 60. Tá? Pitágoras, pelo fato que eu tenho a hipotenusa informada, eu tenho um cateto também, que a gente acabou de calcular, que é o valor de x aqui, ó, deu 1. Então, trabalhando com Pitágoras tem triângulo retângulo, você pode utilizar Pitágoras. Ah, professor, então eu posso utilizar Pitágoras na questão de trigonometria? Claro. Quer ver só? Vou fazer Pitágoras aqui. A hipotenusa lá, ó. Então, aplicando. Até colocar aqui, teorema. Pitágoras. Tá? Nós temos a hipotenusa, que é 2 ao quadrado, igual a h ao quadrado, mais x ao quadrado. O x, eu vou colocar aqui, a gente encontrou o valor de 1. Então, ficaria 2 ao quadrado, que é igual a h ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Passando, né, eu vou passar o 1 para o lado de lá, invertendo a ordem. Tá? Então, ó, vou isolar o h ao quadrado, e do outro lado ficaria o quê? 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Tá? Deixa eu chegar essa tela para cima. Então, h ao quadrado vai ser 4 menos 1. H ao quadrado vai ser 3. H é igual a raiz de 3. Ou poderia, vou fazer também, tá? Ou através de seno, tá? Ou seja, seno de 60 é igual ao seu cateto oposto, que é h, sobre 2. Tá? Isso aqui é o... Estou fazendo as duas formas. Aí ficaria... A 160 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a h sobre 2. Eu corto esse 2 com esse 2, ó. Então, mesmo resultado, né? H é igual a raiz de 3. Bom, Pitágoras, para aplicar Pitágoras, gente, basta eu ter dois lados do triângulo, tá? Você pode aplicar Pitágoras. Encontrando H, a gente vai encontrar o Y. Vou voltar aqui, ó. O Y, ele é adjacente ao ângulo de 45 graus. Eu encontrei quem? O cateto oposto ao ângulo de 45 graus. Então, a única relação que temos de cateto oposto com adjacente é a tangente. Então, vamos utilizar a tangente de 45. Então, a tangente de 45 é igual a cateto oposto, é o H, que é a raiz de 3, sobre o adjacente, que é Y, que eu quero calcular. Tangente de 45 é 1. O tangente é o ângulo, é o valor mais fácil da tabela, né? É o único que é 1, que é a tangente de 45. Vai ser igual a raiz de 3 sobre Y. Aí eu trago esse Y multiplicando aqui para cima. Então, Y é igual a raiz de 3. Bem, não acabou aqui. Ele pediu o valor de A. O A não é x mais y. Então, A vai ser 1 mais
raiz de 3. Então tá aí a resposta, tá? Da questão 14.